Meu nome é Rejane, eu sou colaboradora da ETA e hoje a nossa exposição tratará do tema O Nosso Lado Criança, que é um estudo do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Bem-aventurados aqueles que são puros de coração. E gostaríamos de começar, então, colocando que os amigos espirituais da codificação espírita nos esclarece que quando Cristo disse: "Deixai vir a mim as criancinhas", essas palavras profundas em sua simplicidade não implicavam o simples chamamento das crianças, mas o das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a infelicidade ignora a esperança. As criancinhas que Jesus abraça somos todos nós, crianças espirituais, tímidas, fracas, necessitados de esclarecimento, sofredores, aflitos, infelizes. Buscamos no Mestre o bálsamo para curar as nossas chagas. Jesus, quando esteve encarnado no nosso planeta, já enunciava: "Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes". Porque todos os que sofrem aflição, perdas, dores, todos os que são acometidos por enfermidades, necessitam do Mestre, do seu amor, do bálsamo, da sua cura pelo amor, pela esperança que Ele nos traz. Quando somos favorecidos pelas condições do mundo, por condições materiais favoráveis, por cargos, títulos destacados, por uma condição de saúde do corpo físico perfeita, muitas vezes nos afastamos da presença do nosso Mestre, dos seus ensinamentos, porque nos sentimos sãos, nos sentimos cheios de nós mesmos, das nossas certezas. Então não abrimos espaço em nosso coração para as palavras de Jesus. Não deixamos nos impregnar pelo seu magnetismo e pelo seu amor. Ouvimos as belezas dos seus ensinamentos, mas não nos sentimos tocados e sensibilizados pelas suas palavras. Então, chegam as dores e os desafios da vida, nos conclamando para o despertar do espírito imortal que somos. E encontramos no Cristo, no seu amor por nós, o remédio para todos os males. Mais uma vez, os nossos irmãos que colaboraram com a codificação do Espiritismo, junto com Allan Kardec, vêm nos trazer algumas palavras sobre esse sentimento, sobre esse amor. Eles nos dizem o seguinte: se tendes o amor, tendes tudo o que se pode desejar sobre a terra. Possuireis a pérola por excelência, que nem os acontecimentos, nem as maldades daqueles que vos odeiam e vos perseguem, poderão vos arrebatar. Se tendes o amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não podem atingi-lo.
e vereis se apagar insensivelmente de vossa alma tudo o que pode manchar-lhe a pureza. Sentireis o peso da matéria diminuir dia a dia, e semelhante ao pássaro que plana nos ares e não se lembra mais da terra, subireis sem cessar. Subireis sempre, até que vossa alma embriagada possa se saciar de seu elemento de vida no seio do Senhor. Então, à medida que evoluímos, deixamos a infância espiritual. Nos tornamos mais conscientes de nós mesmos e, aos poucos, através dos trabalhos e dos sofrimentos da vida, que a vida nos traz, começamos a nos despojar do mal e a querer buscar o bem que nos ajuda a iniciar a purificação dos nossos corações. Quando o Mestre diz que o reino dos céus é para quem se assemelha às criancinhas, ele está falando da pureza das crianças. Quando nós, como espíritos imortais que somos, alcançar essa pureza de coração que a criança expressa, por não ter maldade, por apresentar simplicidade e humildade, então estaremos com o coração pronto para compreender e receber o reino dos céus. Então podemos nos perguntar: onde estamos nessa caminhada? Em qual ponto da estrada? Saindo da ignorância, da inferioridade, para alcançar a pureza. Aonde estamos? Em que ponto do caminho dessa rota nos encontramos? Partimos da inferioridade, da sombra, quando ainda não conhecíamos Jesus. Mas assim mesmo, ele veio em nosso auxílio, nos salvando do mal, do nosso mal, e nos ensinando através do seu exemplo que o amor e a renúncia são o caminho para a purificação, para alcançar o reino dos céus que ele veio anunciar. Jesus espera por nós, pelo despertar da nossa consciência, quando entenderemos que somos responsáveis pelo caminho que trilhamos e que devemos caminhar com alegria, buscando a comunhão com nosso Pai, assim como ele fazia em cada situação da sua vida. Purificar-se é desmaterializar-se. A pureza tem a finalidade de nos fazer compreender a Deus, de alargar a nossa percepção de Deus, de nos fazer transpor os limites da vida material, de nos fazer transcender e buscar a vida espiritualizada. Os nossos irmãos estudiosos que já estudam o Evangelho do Cristo há mais tempo, nos dizem que a pureza legítima a ser buscada não diz respeito a fatores externos, mas diz respeito à maneira pela qual nos relacionamos com as pessoas que nos rodeiam e convivem conosco. Diz respeito ao sentimento e à intenção com que fazemos as coisas. E aqui nós podemos usar a parábola do bom samaritano como um exemplo
do que é um coração que já tem na sua essência mais pureza, já age num estado de maior purificação, diferenciando dos corações que ainda não alcançaram esse patamar. Na parábola do bom samaritano, um homem então é atacado por ladrões, né, despojado, ferido e abandonado na estrada, sozinho. Então passa por aquele homem, vem e passa por aquele homem um sacerdote. E o sacerdote se afasta, passa ao longe e não auxilia o homem caído. Depois vem um levita e do mesmo modo se afasta do homem caído e não o ajuda. Então finalmente vem o samaritano e vê o homem caído e o auxilia e trata suas feridas e retira-o da rua, levando-o para uma hospedaria, aonde cuida dele, até ele se restabelecer. Então, conhecendo, estudando os costumes da época, é sabido que os judeus que trabalhavam no templo, que prestavam serviço no templo, serviços a Deus, ao sagrado, faziam rituais de purificação para poder entrar no templo e ter esse contato, esse serviço com o sagrado, essa prestação de serviço ao sagrado, as práticas com o sagrado. Então eles faziam rituais de purificação, se purificavam, lavavam as mãos várias vezes, tinha unção com óleos. Então todo um ritual de práticas executadas para a purificação. Então, tanto o sacerdote como o levita, sendo judeus e sendo consagrados a esse trabalho com o sagrado, estavam purificados para realizar esse trabalho. Então, se eles tocassem numa pessoa que não fosse judia, ou numa pessoa sangrando, como aquele homem estava, eles seriam contaminados e ficariam impuros. Mas o samaritano, que já era considerado impuro pelos judeus, teve compaixão em seu coração do homem caído e tratou as suas feridas e entrou em contato com aquela pessoa, com aquele homem e com o sangue das suas feridas, não se importando com isso. Então, quem teve o coração mais puro? Os que estavam preocupados com a pureza do corpo, com os ritos de purificação, ou aquele homem que apresentou compaixão pelo seu irmão e prestou auxílio e prestou ajuda? Jesus conta essa parábola e podemos tirar o exemplo dela também nesse sentido da pureza. Porque a pureza de coração é muito mais do que as práticas exteriores. É sentir o coração mais próximo de Deus. E Cristo, o ser mais puro que já teve encarnado na Terra, veio ensinar que a pureza deve estar presente no meio dos impuros para ser exemplo para a modificação. Jesus nos ensina que pureza
é o coração que, já estando um pouco mais esclarecido, se torna ponto de referência, se torna ponto de luz para auxiliar aqueles que ainda se perdem nos erros das escolhas erradas. Emmanuel nos traz uma mensagem sobre a pureza, que diz que a pureza é um coração iluminado que clareia o nosso olhar e o nosso ouvir, e nos faz perceber o mundo e as pessoas de maneira diferente. Um coração que projeta uma luz celeste no cérebro sublimado, sublimando os nossos pensamentos. Um coração iluminado que passa a fixar-se no bem, que é eterno, e não no mal, que é transitório. E que percebe o alento do Criador sustentando a todos os seres. Isso é a pureza de coração. Se esforçar para enxergar o bem em cada circunstância e acreditar, confiar na força do bem. Emmanuel também tem um comentário em relação à citação de Jesus, quando ele diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Essa citação de Jesus, essa passagem de Jesus está em Mateus capítulo 5, versículo 8. E Emmanuel comenta esse versículo dizendo o seguinte: bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Estudando a palavra do Mestre Divino, recordemos que no mundo, até hoje, não existiu ninguém quanto ele, com tanta pureza na própria alma. Cabe-nos, pois, lembrar como Jesus via no caminho da vida, para reconhecermos com segurança que, embora na terra, saiba encontrar a presença divina em todas as situações e em todas as criaturas. Para muita gente, a manjedoura era lugar desprezível. Entretanto, ele via Deus na humildade com que a natureza lhe oferecia materno colo e transformou a estrebaria num poema de excelsa beleza. Jesus não recusou nascer na manjedoura, em uma estrebaria, em meio à humildade e à simplicidade, já iniciando a sua vida com uma lição. Para muita gente, Maria de Magdala era mulher sem qualquer valor, pela condição de obsediada em que se mostrava na vida pública. No entanto, ele via Deus naquele coração feminino, ralado de sofrimento, e converteu-a em mensageira da celeste ressurreição. Foi Maria de Magdala a primeira a receber a notícia maravilhosa da ressurreição de Jesus. A notícia que traria nova esperança aos apóstolos e a todos os discípulos, para a continuação da caminhada, para a continuação da transmissão dos ensinamentos, da pregação, da boa nova. Para muita gente, Simão Pedro era um homem rude e inconstante, indigno de maior consideração. Contudo, ele via Deus no espírito atribulado do pescador semi-analfabeto, que o povo menosprezava, e transformou em paradigma da fé cristã para todos os séculos. Simão Pedro se transformou no grande líder do colégio apostólico e pregou o Evangelho, a boa nova do Cristo, até os últimos dias da sua vida, sendo que o seu testemunho foi até a morte, porque Pedro também foi crucificado, morreu crucificado, assim como o nosso Mestre.
E foi Pedro quem fundou a primeira casa de caridade, de beneficência, de que a humanidade tem conhecimento, a Casa do Caminho. Para muita gente, Judas era negociante de expressão suspeita, capaz de astuciosos ardis, em louvor de si mesmo. No entanto, ele via Deus na alma inquieta do companheiro que os outros menoscabavam, e estendeu-lhe braços amigos até o fim da penosa deserção a que o discípulo distraído se entregou, invigilante. Nos conta Humberto de Campos que quando Jesus estava na cruz, sendo crucificado, ele pedia para que os anjos ajudassem Judas, que acabara de suicidar-se. Então, até neste momento de grande dificuldade, Jesus via Deus e mostrava Deus para todos nós, através das suas atitudes, dos seus pensamentos, do seu querer, da sua vontade. Para muita gente, Saulo de Tarso era guardião intransigente da lei antiga, vaidoso e perverso na defesa dos próprios caprichos. Contudo, Jesus via Deus naquele espírito atormentado e procurou-o pessoalmente para confiar-lhe embaixada importante. A missão que Jesus confiou a Saulo de Tarso, que veio a se transformar em Paulo de Tarso, foi a missão do maior divulgador da doutrina do Cristo, da doutrina cristã. Ele transmitiu a boa nova, o Evangelho do Cristo, para todos os povos, inclusive para os gentios. Se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmourece em criatura alguma, e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama, que envolvem o campo da alma, o brilhante divino que virá fatalmente à luz. E aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra por mensagem incessante de amor, ensinando os homens que te rodeiam a converter o charco em berço de pão e a entender que mesmo nas profundezas do pântano podem surgir lírios perfumados e puros para exaltar a glória de Deus. Então Jesus nos convida a purificar o nosso coração para enxergar a Deus e ver a Deus em todas as coisas, em todas as situações, em todas as pessoas. Purificar o nosso coração através do trabalho no bem e através do trabalho em nós mesmos, do autoconhecimento e da nossa reforma íntima. Vamos aos poucos limpando o coração, retirando a sombra do egoísmo e do orgulho que nos venda, nos cega e nos entorpece. E vamos nos sintonizando com a harmonia da criação divina, que rege a vida, rege todos os seres, rege a todos nós e as nossas relações. Que possamos procurar descobrir Deus em cada um dos nossos semelhantes, em todas as relações que temos na família, no trabalho, com os amigos,
para assim oferecer um coração mais puro a Deus, ao nosso Mestre. Que Jesus nos ilumine e nos abençoe a cada dia. Muito obrigada, meus irmãos.